Olá! Hoje o nosso papo é sobre o GGRC11. A gente vai mergulhar no relatório de janeiro de 2026 para entender o que está acontecendo com esse fundo que está todo mundo comentando. Vamos olhar os números, as estratégias, tudo. Mas antes de começar, aquele aviso de sempre que é super importante. O que a gente vai conversar aqui é para fins informativos, tá? É uma análise baseada nos dados públicos do próprio fundo. Isso aqui não é de jeito nenhum uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sempre pessoal. Beleza? Recado dado, vamos ao que interessa. No meio de tanto barulho, tanta notícia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um passo para trás e entender, afinal, o que é esse fundo? E olha só, é só jogar o nome do fundo na internet que a gente já vê essa confusão. Tem matéria falando em recorde de cotistas, crescimento, e logo do lado tem vídeo de analista perguntando se é uma cilada. É 8 ou 80. Por isso que é tão importante a gente ir direto na fonte e olhar os fatos. Então, para a gente conseguir separar o joio do trigo, a pergunta é uma só. O que o GGRC11 faz de verdade? A resposta está lá, no relatório de gestão do fundo. O foco deles são imóveis comerciais, mas com um detalhe. Os contratos são atípicos. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, são aluguéis de longuíssimo prazo feitos sob medida para grandes empresas. Tipo, o fundo constrói um galpão logístico exatamente como uma empresa precisa. É o tal do build-to-suit. Ou então, ele compra um imóvel que já é da empresa e aluga de volta para ela, o sale and leaseback. A grande sacada disso tudo é ter uma receita mais amarrada, mais previsível. Ok, estratégia entendida. Agora vamos ver se os números acompanham. O que será que o mês de janeiro de 2026 nos conta? Bom, primeiro o que todo mundo quer saber. Rendimentos. O fundo distribuiu 10 centavos por cota em janeiro. É um número-chave que todo cotista acompanha de perto. Agora se prepara para esse número aqui. O fundo bateu quase 291 mil cotistas. Sabe o que é mais maluco? Só em janeiro entraram mais de 33 mil pessoas novas. É um baita crescimento, né? Com certeza tem a ver com os rendimentos e com todo esse barulho na mídia que a gente falou. E claro, com tanta gente de olho, a liquidez vai lá para cima. O volume negociado no mês foi de 181 milhões de reais. Isso significa que tem muita cota trocando de mão, o que é ótimo, né? Dá mais agilidade para quem precisa comprar ou vender. E se a gente olha o gráfico, dá para ver bem isso. Janeiro de 2026 foi um dos maiores volumes de negociação do último ano. Fica bem claro o interesse do mercado no fundo nesse momento. Mas beleza, número passado é retrovisor. O que importa mesmo é olhar para frente. E para isso, a gente precisa ver o que a gestão do fundo está planejando. Vamos dar uma espiada no que eles estão propondo. A gestão chamou os cotistas para uma assembleia geral e tem umas propostas importantes na pauta. A pergunta que fica é: o que isso muda na prática para quem investe no fundo? São 3 pontos principais. Primeiro, eles querem mudar o nome do fundo para Zagros Renda Imobiliária, para ficar com o mesmo nome da gestora. Mas calma, o ticker, o código GGRC11, continua o mesmo. O outro ponto, bem interessante, é uma proposta para permitir que o próprio fundo possa recomprar suas cotas na bolsa. Isso pode ser um sinal de que a gestão acha que o preço está baixo ou só uma forma de usar melhor o caixa. Então, com números fortes e essas propostas na mesa, é claro que o fundo ia virar notícia. Mas e aí, como o mercado está vendo tudo isso? De um lado, a gente vê um otimismo grande. As notícias falam que o GGRC11 acelerou, que a renda está alta, que está no radar de todo mundo. Mas do outro lado, tem um pessoal com o pé atrás. Títulos de vídeos e análises que colocam uma pulga atrás da orelha, mostrando que tem muita gente com dúvida. Isso só mostra como o cenário não é simples e que cada um precisa tirar as próprias conclusões. Ok, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Depois de olhar o relatório, os números e o que estão falando por aí, o que a gente tira de mais importante desse mês de janeiro. Resumindo a história, janeiro foi um mês de um crescimento absurdo no número de cotistas, com uma liquidez gigante. Ao mesmo tempo, o dividendo ficou ali, estável nos 10 centavos. E, para fechar, a gestão está com propostas que podem mudar o rumo das coisas. E para fechar o nosso papo, vale lembrar daquela regra de ouro do mercado, que inclusive está no relatório do fundo. O que aconteceu no passado não é garantia nenhuma de que vai acontecer de novo no futuro. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E com tudo isso na mesa, a grande pergunta que fica é: será que esse momento forte do GGRC11 é o começo de algo sustentável a longo prazo? Ou é só um pico de euforia? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A resposta, só o tempo e o acompanhamento constante vão dizer.